Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui para vocês, né, da semana especial para o MPU, tá? Tô muito feliz de estar aqui, né, tendo esse momento, tendo a oportunidade de ter esse momento com vocês para conversarmos sobre o concurso, né, conversarmos sobre estratégias de estudo, como você consegue pavimentar aí o seu caminho para aprovação, independente de qualquer coisa, né, se você vai fazer conosco ou não, né, alguma mentoria, alguma coisa assim. Então, vamos sem maiores conversas, né? Vamos logo aqui para o vídeo. Pessoal, aula 2, antes de começarmos especificamente a aula, tenho alguns avisos para dar. Primeiro deles, né, que saiu agora, na data de hoje, o resultado do TSE unificado. E mais uma vez, para nossa alegria, a gente tem aprovados aí nos primeiros lugares, tá? Alunos nossos aprovados aí no concurso do TSE unificado. Beleza? Em breve a gente vai estar aí postando nas redes sociais, no Instagram, essas coisas. Mas já adianto, né, os meus parabéns a esses nossos alunos, tá? E em primeiras colocações. Beleza? Então, mais uma vez, né, veio uma sequência aí, TRF1, saiu Câmara de Vereadores, a gente já postou lá nos nossos aprovados no Instagram, e agora TSE, tá? Então, mais uma vez aí reforçando a qualidade do nosso trabalho, né, o compromisso, a seriedade que a gente tem com os nossos alunos. E, sem obviamente tirar o mérito deles, né, 100% deles, alunos esforçados que pavimentaram realmente, construíram a sua aprovação, né, que a aprovação é um processo. Então, a galera pagou o preço, fez o dever de casa e está aí o sucesso sendo reconhecido, né? Que bom que chega, né, o resultado chega. Tá? E aí um breve resumo, pessoal, passando desse aviso, sim, outros avisos, desculpa, tem outros avisos para dar. Vamos lá. Próximas aulas, teremos aula temática mesmo, né? A próxima será a aula de português, uma análise bem bacana e um formato de aula mesmo, pegada FGV, português com pegada FGV para vocês, gratuito aqui. Amanhã vai estar sendo postado a aula de português, né? Se não tivermos nenhum problema e essa aula estiver sendo postada no dia 15, né, na quarta-feira, amanhã na quinta teremos aula de português. Caso aconteça algum problema, né, vocês já ficam avisados. Só essa questãozinha do amanhã. Talvez as duas aulas sejam amanhã, né? Mas eu acredito que essa nós conseguimos colocar no ar ainda hoje. Então, os avisos basicamente eram esses. Já termina, né, a nossa semana, então verifica, né, os vídeos, assiste os vídeos, que eles vão sair do ar depois que terminar a nossa semana, vai ficar aí disponível só enquanto durar a semana MPU, e no final a gente vai ter um super desconto, condição exclusiva para você vir para o lado de cá, beleza? Para virar o nosso aluno aqui, o nosso mentorando pro MPU, ok? Então vamos logo lá para a aula. Então, beleza, resumo aula 1, né? O que é que a gente viu na aula anterior rapidamente, só porque a gente precisa construir um caminho aqui, pavimentar um caminho, então uma aula a gente precisa da outra. A gente fez um comparativo, né, entre o conteúdo programático e a realidade da prova da FGV. A gente viu lá que ela monta o edital dela, não é só um caso isolado, ela tenta colocar lá muita coisa para tirar a sua, vamos dizer assim, colocar distrações, né? Vários assuntos nos editais e acaba nem cobrando quando chega na prova. 6 tópicos lá, ela só cobrou 2 na prova. E isso se repete constantemente em várias outras provas. Então, trouxe aquele exemplo mais recente para mostrar para vocês essa realidade. Então, diante disso, a gente precisa ter uma estratégia, né? O nosso tempo ele é limitado e aí a gente precisa priorizar, ter estratégia para poder consumir aí o edital e aplicarmos os nossos estudos, os nossos esforços em pontos chaves, né? Então a gente falou também da gestão do tempo, como a gente vai gerir o nosso tempo aí pela realidade do MPU. A gente tem 3, basicamente, notas, né? 3 composições para chegar na nota final e a prova vai ser dividida de 1/3, 1/3 e 1/3. Então a gente viu lá também, fez essa rápida análise mostrando que os conhecimentos gerais eles valem 1/3 da prova e você precisa estar muito afiado nele. Tem a redação que vale outro 1/3, mas você consegue
lhe dá, digamos assim, menos tempo para ela, porque afinal de contas você precisa se sair muito bem na prova objetiva, né, para ter a discursiva corrigida. Então você tem que priorizar, de fato, realmente os conhecimentos gerais e os conhecimentos básicos, mesmo que cada um tenha um texto. E os conhecimentos gerais e básicos, não, os conhecimentos básicos e específicos. E os específicos, embora o custo-benefício ele normalmente não é tão grande, né, nesse concurso, o que é o contrário do que acontece em outros, que a gente tem um peso maior, por exemplo, mas esses conhecimentos específicos ele colocou basicamente a mesma nota dos conhecimentos gerais, mas tem muito mais conteúdo, né, principalmente dependendo do cargo. Mas é onde vai ser o diferencial para a sua aprovação, então você precisa correr atrás desses conhecimentos específicos. Então a gente falou um pouco sobre essa gestão do tempo e sobre esses erros, né, lidar com o edital, que a gente já tinha mencionado aqui, a falta de prioridade nos assuntos, né, nos assuntos e estudar só o que cai. Foi até uma contradição, aparente contradição, só eu tenho que priorizar assuntos, e se eu não priorizar é um erro, né, a gente mostrou lá, faz análise estatística e tal. E se eu só estudar também o que mais cai, eu também estou incorrendo em erro. E a gente mostrou que a grande diferença é quando a gente inclui nesse nosso estudo as tendências da banca, né? A gente faz essa análise de tendência e aí inclui com os assuntos mais cobrados a análise de tendência, então a gente faz um pacote ali mais robusto para você conseguir ter uma margem de acertos maior. E aí o resto, obviamente, você vai correr atrás com seu estudo, né, regular. E aí a gente conta com a sorte muitas vezes, e quando a gente está na estrada, tem cadência, né, no nosso estudo, quando a gente está nesse processo, né, então é mais fácil chegar a nossa vez. Então a gente vai estudando e vai chegar a nossa hora. Quando a gente está dependendo dessa aleatoriedade aí, vai chegar a nossa hora, porque uma hora a gente vai fazer esse gol, né? Mas só com essa estratégia, muitas vezes, na sua primeira partida, quando você usa ela, né, quando pega esse pacote mais robusto de o que mais cai as tendências, muitas vezes você fica na frente dos alunos que estão aí na estrada há um bom tempo. E tem um detalhe que eu não falei na aula 1, mas eu acho importante trazer aqui, para acrescentar nesse seu pacote robusto. É o que eu costumo falar o seguinte, a gente precisa ir para a prova, na verdade a gente precisa se preparar para a prova com dignidade. Como é o que eu falo que é se preparar com dignidade? Se você vai para uma prova de MPU, né, e lá no conteúdo programático você fez todas as análises, mas de repente tem um assunto lá, por exemplo, competências do Ministério Público, e você não estuda as competências do Ministério Público, e vai para a prova e erra e cai, você sai assim, super triste, porque você dedicou tempo com outros assuntos, né, outras coisas, revisando outras coisas, mas as competências, digamos assim, os assuntos intimamente ligados ao órgão que você está prestando o concurso, você errou. Então é por isso que eu digo ter dignidade, né? Quando você erra outras coisas, mas cai a questão que tem afinidade com o órgão que você está prestando o concurso e você acerta, você sai com dignidade. Tipo, não, o que era relacionado ao MPU, eu acertei. Infelizmente caiu uma questão ali super aleatória e eu errei. Então, quando você junta, porque se você prestar atenção, não é sempre que as bancas elas vão nessa linha do que digamos assim, afeto ao órgão, né? Às vezes a gente está estudando uma prova para um determinado cargo, órgão, e não cai absolutamente nada do que era previsto ali, que tivesse sido alinhado com a instituição, né? Conhecimentos que muitas vezes caem no edital e que eram alinhados lá com a instituição. Cai coisas bem aleatórias. Você diz, poxa, não caiu nada daquilo. Acontece. Mas, vez por outra, também acontece dela ir naquele ponto específico, né, do órgão. Então, como a gente não sabe qual vai ser a nossa prova, né, quando ela vai dar na telha de ir numa linha específica de, digamos assim, atuação do órgão ou não, é melhor que a gente tenha dignidade e esteja preparado para os assuntos afetos ao órgão. Por exemplo, você ir para uma prova de Assembleia Legislativa e está fraco em competências legislativas, né, em CPI. Não dá. Se você errar uma coisa dessas, assim, por isso que eu falo da dignidade, né? Lhe falta dignidade, você fica no chão porque você errou algo que era afeto ao órgão que você estava prestando concurso, né?
que teoricamente todo mundo vai dizer, poxa, isso você não sabia? Então é isso. Quando você somar tudo isso, ainda tem uma porcentagem, um ganho aí, uma possibilidade de ganho maior. Então só esse adendozinho que eu não coloquei lá no primeiro vídeo. Então vamos lá para a aula de hoje, né? Então na aula anterior a gente conversou sobre isso, sobre essa priorização, sobre como você conseguir, né, ganhar, ter um bloco de esforço menor, mas conseguir alcançar maiores porcentagens nos seus resultados. E hoje vamos falar especificamente no como estudar, né? Beleza. Já fiz lá minha prioridade, já entendi o que é que eu vou atacar, agora eu vou sentar na cadeira e vou estudar. E aí, né? Aqui, a partir de agora, a gente está entrando numa seara, né, numa ciência, que é a ciência do aprendizado, e que muita gente ainda hoje, mesmo com várias informações na internet, aí gratuitas, se você colocar no Google, você vai ter acesso a muita informação, mas a galera ainda estuda errado, ainda se porta de forma equivocada, né, nos estudos, não sabe bem a parte do estudar e do revisar, enfim, são muitos erros que a gente precisa sanar agora, tá? Então a gente vai conversar, né, dessa parte teórica alinhada à prática aí, aos casos práticos do MPU, né? Especificamente do nosso concurso, tá? E aí, pessoal, tudo que eu estou trazendo para vocês é baseado na ciência do estudo, beleza? É basicamente um resumo, né? Eu vou pincelar, obviamente não vai dar tempo de tratar tudo aqui, mas não são opiniões, né? São fatos, pelo menos fatos científicos, até agora, né, validados, tá? Então, beleza, vamos lá, vou estudar, né? Como estudar? A gente viu, né, na aula passada, vamos lá fazer análise estatística. Eu vou pegar o exemplo, antes a gente falou sobre noções de sustentabilidade, agora eu vou para acessibilidade, lá do seu edital. Então, tem aqui uma tabelinha sobre as prioridades dos assuntos, né, de análise estatística. Então, quando a gente vê essa lista de prioridades, né, e com o número reduzido de questões que a gente vai ter, né, para todo esse bloco, então eu olho e vejo o Estatuto da Pessoa com Deficiência tem o maior destaque de todo esse bloco. Então, sem levar outras coisas em consideração, vou começar o meu estudo aqui pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí, reforçando, né, o porquê a gente priorizar os assuntos, porque você vai ter mais tempo de revisá-los. Se você começar estudando pelo que mais cai, pelo que mais é cobrado, né, você vai ter mais tempo, você vai ver esse assunto com mais calma, você vai consolidar melhor as informações, você vai conseguir treinar mais, você vai conseguir ter o que a gente chama, né, a revisão espaçada, se você aplicá-lo, você vai conseguir revisar aquilo mais vezes e chegar na sua prova com memória muito mais consolidada, mesmo que essa mesma informação você pegue lá numa revisão de véspera, mas a revisão de véspera vai só acender a sua mente assim, e você vai conseguir lembrar de todos os detalhes que você viu ao longo da sua preparação. Então é melhor que você veja os assuntos prioritários primeiro, e o resto que não é tão importante na banca, mas pode cair no seu concurso, pode, a gente já conversou sobre isso, não é que você vai só estudar os assuntos prioritários, você vai tentar estudar o máximo de conteúdo que você puder, se bater o edital, ótimo, mas os assuntos que não são tão prioritários, você vai ver num tempo posterior, que fica até mais perto da prova, não vai revisá-los com o mesmo número de quantidade de vezes que você vai revisar os primeiros assuntos, mas vai ficar até mais fresco na sua memória, você já está vendo mais perto da prova, né? Dando uma leitura mais ali pertinho da prova, então acaba que aquilo ali não vai escapar tudo 100%, né? Você vai ainda conseguir lembrar de alguma coisa caso caia na sua prova, e você vai ter condição de resgatar aquilo na sua memória, né? Se não tudo, mas alguma coisa, se dá para eliminar uma questão e acaba acertando, tá? Então, a gente priorizou o assunto, vamos lá em estudo da pessoa com deficiência. E aí você vai fazer o seu dever de casa. Se você for o nosso aluno, a gente já vai fazer esse dever de casa para você, tá? Então, você já vai receber a meta na nossa mentoria 2025, você já vai receber as suas metas de acordo com essas análises e especificamente, né, com os detalhes que você precisa observar de cada ponto. Então, você faz o seu dever de casa, vamos dizer que você está aí sozinho, né? Não tá com a mentoria, não está com um apoio especializado, enfim. E aí você vai fazer essa análise, você precisa fazer essa análise. Então, vamos lá. O Estatuto tem 30 páginas de lei seca, é muita coisa, são 127 artigos. Tá? Se você ver 30 páginas de lei seca, é coisa pra caramba.
E aí você vai ver o perfil de cobrança da FGV, certo? Aqui eu faço 3 tabelas, certo? Quando eu vou fazer essa análise para poder ver as tendências, né? Eu faço a tabela geral, eu pego lá todo o perfil de cobrança da FGV, e aí, enfim, de todos os anos. Então, eu somei aqui, foram 111, né, questões. E aí, no meu perfil geral, eu só coloquei aqui para vocês o top 3, tá? Seria o mais relevante, como nós temos pouquíssimas questões para aquele bloco todo. Então, eu selecionei aqui de forma aleatória, mas selecionei só para essa apresentação o top 3. Então, no top 3 de todos os assuntos, né, de forma genérica, do perfil de todos os anos da FGV em Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos em primeiro lugar disposições gerais do artigo 1 ao artigo 3º, da igualdade e da não discriminação, do artigo 4º ao 9º, só aí já somam basicamente 50%, ou seja, do artigo 1º ao artigo 9º, de 127 artigos, a gente já tem basicamente 50% da cobrança, né? Da cobrança dessa lei. E aí o top 3, o último lá, do direito à educação, né? Do artigo 27 ao artigo 30. Nós temos mais 14, quase 15% aí. Então aí já seria basicamente 50, 65% de cobrança. E coincidiu, olha só, que o perfil de cobrança geral, aí eu fiz o perfil 2023, 2024 e perfil 2024. Quando eu peguei o perfil geral 2023 e 2024, tivemos pouquíssimas alterações, né? Pouquíssimas dança das cadeiras. E acabou que no top 3 ficou a mesma coisa. Mas se fosse diferente, a gente ia analisar o que é que subiu e verificaria que aquilo seria uma análise de tendência e aí incluiria no na nossa lista top de estudos, né? Para a gente concentrar os nossos esforços iniciais, a gente ter mais calma, fazer mais questão, enfim. Então, beleza, a gente selecionou isso. E aí, antes da gente... Beleza, a gente vai sentar na cadeira e vai estudar. E aí é onde a gente vai para a teoria, agora conversar um pouquinho sobre a teoria desse processo de aprendizagem, certo? Antes da gente continuar uma vez que a gente priorizou esse assunto, a gente vai sentar na cadeira para estudar de fato. E aí eu queria conversar com vocês sobre o processo de aprendizagem. É uma partezinha mais teórica. Pessoal, estudo ativo e estudo passivo. Só para a gente estar na mesma linha, aqui na mesma página, saber que você entende isso para a gente poder prosseguir, tá? Pessoal, o estudo passivo, ele é o primeiro contato com a matéria. Deixa eu selecionar aqui. Ele é o primeiro contato com a matéria. E isso aí é quando a gente fala basicamente o estudo passivo. A gente vai assistir, vai ler ou vai ouvir alguma matéria, né? Então, quando eu assisto a videoaula, quando eu leio o PDF, o pessoal confunde muito isso, porque acha assim, não, eu não vou assistir videoaula, eu vou ler PDF, que é um estudo ativo, eu estou lendo, está sendo um estudo mais ativo e tal. Ler o PDF por si só, ler uma lei seca, ele continua sendo um estudo passivo. Se você tem gente que faz assim, vou sentar na cadeira e vou estudar 1 hora de legislação de lei seca, né? Ele começa lendo, vamos dizer assim, que em 1 hora ele consiga ler, sei lá, 5, 6, 7 páginas, 20 artigos, 25 artigos. Quando passa meia hora, ele mal lembra do que ele leu no artigo 1º, artigo 2º ou 3º, mas ele continua. E aí vai até o final da lei achando que aquilo ali vai ser eficiente. Aí termina, vou revisar. Aí vai revisar, vai ler tudo de novo. Ou então vai ficar fazendo o grifo e vai voltar para ver os seus grifos. Pessoal, você vai esquecer aquilo. Se você não tratar aquilo de forma ativa, e a gente vai conversar já sobre como você faz isso, você vai ficar esquecendo. Ah, mas eu conheço uma pessoa, eu mesmo já passei no concurso e eu só fazia lei e tal. Beleza, acontece. Tem gente que tem memória fotográfica, só precisa ler uma vez alguma coisa e ele vai acertar aquilo de mão beijada porque ele só viu uma vez. Memória fotográfica funciona assim. Mas eu estou falando para a massa normal, como eu e como você, provavelmente, que está me assistindo. Beleza? E, não, mas eu conheço outra pessoa que também é normal, mas só fazia ler e conseguiu passar. Bom, se essa pessoa tivesse utilizado estratégias ativas, ela teria passado, no mínimo, mais rápido. Ela tinha tido menos esforço. Talvez ela tenha batido com a mão na parede e quebrou a parede. Mas provavelmente ela quebrou a mão no meio do caminho também, né? Então é isso. Você talvez tenha tido muito esforço, muitas horas ali,
é que não precisava ter tudo aquilo se você tivesse tido métodos mais ativos com esse estudo, tá? Então, o estudo passivo seria isso. É o primeiro contato com a matéria. Ele é necessário, o povo está demonizando aí, não, só estudo ativo, só flashcards e tal, não sei o quê. Só vou estudar por questões. E nem sabe que muitas vezes o estudo por questão, do jeito que ele está fazendo, não é ativo, mas a gente também vai falar sobre isso. Enfim, está demonizando aí o estudo passivo, mas ele é necessário, ele é o primeiro contato que a gente tem com a matéria, ele vai abrir a nossa cabeça para entender que a gente vai começar a consumir um assunto novo, um assunto diferente, e, tipo, no nosso imaginário, ele começa a montar as nossas estruturas da memória, tá? Com o estudo passivo. A gente vai ter um primeiro contato, vai ler, vai assistir, vai ouvir, e vai começar a montar as primeiras estruturas que nós precisamos para uma memória de longo prazo. E aí depois vem o que, pessoal? Vem o estudo ativo. O estudo ativo é forçar a mente a explicar. Deixa eu explicar melhor para vocês isso aqui. Então, toda vez que você força a sua mente a explicar algo, mesmo para você mesmo, né? Isso é uma técnica de estudo ativo. Toda vez que você tem um esforço cognitivo para consumir um assunto, né, e resolver uma questão, ou mesmo ensinar alguém, né, uma pessoa, a gente vai falar sobre esses exemplos, mas todas as vezes que você tem um esforço que incomoda, que dói um pouco, que você precisa forçar a memória para lembrar, isso é um estudo ativo. Então, e isso é o que constrói as sinapsezinhas que formam a memória. Então, e aí você vai chegar lá no dia da prova e vai conseguir lembrar que eram 15 dias e não 20 dias e que eram úteis, né? Quando vai ter lá nas alternativas, você vai matar de forma rápida aquilo, porque você construiu memórias de longo prazo sobre isso. E aí, como é que funciona basicamente, né? Resolver questões é um método por excelência, é um método que a gente se baseia aqui na mentoria, porque a questão ela serve para basicamente tudo. Ela serve para você ter o primeiro contato com a matéria, se você quiser, ela serve para você treinar e consolidar aquele conteúdo, ela serve para revisão, ela serve para tudo. Então, resolver questões realmente é uma forma de estudo ativo, se você faz da forma correta, é uma forma de estudo ativo, é muito bom, muitos aprovados, e aí entendam, né, pelo nível de maturidade do estudo deles, muita gente começa, depois de um tempo, só resolver questões e passa em concursos de altíssimo nível, né, mas ele, para chegar naquele nível, foi todo um processo. Você não pode querer repetir a mesma fórmula que funcionou para a sua realidade, se você também não percorreu todos os caminhos que aquela pessoa percorreu para chegar no nível de só estudar por questões. Entende? Então, muito cuidado nisso. O autoquestionamento é, na verdade, um simples ato de você perguntar a você mesmo se você está sabendo daquele assunto. Por exemplo, quando você se depara com uma questão e que você sabe a alternativa correta, 100%, mas tem as outras 4 alternativas que estão erradas e você vai lá e vai ler todas e vai responder o porquê elas estão erradas. E vai se auto-questionar. Não, isso é assim mesmo? É o não? É o sim? Esse conceito está correto? Não, esse conceito não está correto. Por que esse conceito não está correto? E aí vai e explica para você mesmo, né? Então esse é o auto-questionamento. E o ensinar é uma forma que você tem que sintetizar todo o conhecimento que você tem e passar através de um canal de comunicação para um terceiro. Então, para que isso funcione, né, para que todo esse processo flua de uma forma natural, né, se você consegue ensinar para alguém algo, é porque você já consolidou muito bem, né, aquele assunto na sua cabeça, na sua memória. Então, quando você consegue ensinar algo a alguém, realmente você aprendeu aquilo e é muito mais difícil você esquecer. Mas a gente não tem sempre essa oportunidade de estar ensinando, é muito mais fácil estar num autoquestionamento e na resolução de questões, né? Que você consegue fazer as duas coisas num momento só, que é na resolução de questões. Agora vamos lá para o erro. Toda forma de resolver questões é uma forma de estudo ativo? Não. Vamos lá. Tem gente que começa a estudar a questão e aí utiliza a mesma estratégia que utiliza na prova. Quando você tem uma prova e você tem uma gestão de tempo a seguir e você se depara com a alternativa, você vê lá, né, a opção A, B, C, D, e aí você, algum detalhezinho, você consegue eliminar alternativas, principalmente daquelas de 1 e 2 está certo, 3 e 4 está certo e tal. Quando você sabe que uma delas está, por exemplo, errada, você consegue eliminar todas elas que estão erradas. E aí você ganha tempo para a sua prova, e super válido, você precisa fazer isso.
Você ganha tempo e de repente sobra só uma questão. Aí sobrou uma questão, você marcou aquela questão, vai para o gabarito. Aí você quer fazer isso na hora que você está resolvendo questões. Ah, é assim, assim, assado, porque eu estou sendo eficiente, pronto, já está errado, bola para frente, vamos para a próxima. Aí é onde está o erro. Quando você faz assim, você não está aprendendo o que a questão está passando para você. Você já está cansado de saber, eu tenho certeza disso, que as bancas repetem as questões e repetem os fundamentos das respostas nas questões. Muitas vezes ela não vai repetir aquela questão especificamente, mas vamos lá, questão de uma prova de 2023 cobrava o artigo 5º, inciso 4º. Aí na de 2024 cobra o artigo 5º, inciso 6º. Então, quando você está lá na resposta da questão lá de 2023 e você sabe só a resposta correta e não se depara, né, não enfrenta as outras alternativas, muitas vezes aquela alternativa que você não enfrentou, ela é o fundamento da próxima questão que está por vir. Então, extrai o máximo de informações. É assim que os professores eles conseguem entender mais a cabeça da banca, por exemplo. É assim que a galera consegue ser mais assertiva em elaboração de questões inéditas, ou até na questão dos simulados, enfim. Porque começa a entender a cabeça da banca. Começa a entender a cabeça da banca a partir da questão que ela trouxe para o mundo, né? Que ela trouxe para o seu concurso. E você ignora isso e passa para frente, bola para frente. Né? Porque você está ganhando tempo e está resolvendo questões e quer fazer 40 questões, 50 questões, 100 questões no dia. Mas com que qualidade você está fazendo? E aí, mais uma vez, isso aí também não está sendo estudativo. Você não está tendo um esforço cognitivo. Lembra do conceito. Para ser estudativo, precisa de esforço cognitivo. Tem que incomodar alguma coisa ali na sua cachola para as sinapses acontecerem. Isso até é contra-intuitivo, mas é como funciona, é como a ciência trata e é de fato a realidade. Então, dessa forma também não funciona. Outro erro, a galera entra no automático. Você começa a resolver questões e aí começa a lembrar de quando, às vezes você começa a fazer tanta questão e aí começa a lembrar da alternativa. Mal você está terminando de ler, aí lê a letra C. Não, essa aqui eu já sei que é a letra C. Clica, bola para a próxima, bola para frente. Vai para a próxima questão. E acha que aquele conhecimento está consolidado. Talvez ele não esteja. Você lembra, às vezes, da posição da letra, que é a letra C. Se ele se ele embaralhasse, eu acho que saiu, as alternativas, muito provavelmente você não ia acertar, ou você ia ter que parar e aí sim fazer um esforço cognitivo e lembrar. E muitas vezes é um tipo de questão que você erra quando chega na prova, quando pede o fundamento daquela questão, você acaba errando, tá? Então esse é um erro também muito comum na forma de resolver questões. Então, reforçando, resolver, extrai o máximo do que aquela questão tem para você, beleza? Foram os erros comuns, né, que eu falei. E aí a gente vem para a revisão, pessoal. Revisão, ela é um segundo contato com a matéria, mas não é simplesmente um segundo contato como um estudo, né, um segundo momento de estudo. Revisar é verificar se você lembra. E aí você vai ter revisão passiva, que vai funcionar muito pouco para você. Mais uma vez, tem gente que revisa só relendo o que escreveu, os seus grifos e tal. Tem gente que vai passar, tem gente que não vai passar, mas a ciência mostra que a eficiência desse método ela é muito baixa. Quando você se depara com a situação, né, na revisão ativa, o ativo, lembra, sempre vai exigir esforço cognitivo. Então, se você for questionado para verificar se você lembra daquele assunto, é o que a gente chama de revisão, né? É o conceito de revisão. Aí, de fato, você está revisando. Então, vamos lá. Como é que você pode fazer isso? As questões também são um método excelente. Você vai fazer a leitura, por exemplo, você vai se deparar com um assunto, vou fazer o caminhozinho aqui até chegar à revisão. Você vai estudar um assunto que você nunca viu aquilo, né? Chegou uma lei nova, você leu a lei, e aí você, depois de ter lido a lei, você vai fazer algumas questões para consolidar e tal, entender o que é que a banca está cobrando. Nesse momento você leu alguma coisa, você tem informações de curto prazo ali, né, frescos na sua memória. E aí você vai e acerta aquelas questões. Você vai ter um índice de acerto um pouco elevado, beirando ali, talvez os 100%. Quando passa alguns dias, né, vamos dizer assim, uma semana, aí você vai revisar. Aí você faz o quê? Vai ler de novo,
os seus grifos, os seus PDFs, o que é que seja. E aí, de novo, você coloca na sua caixinha da memória de curto prazo. Você acabou de ler, as coisas ficaram aqui, na superficialidade da sua memória. E aí você vai fazer questão. Aí eu vou revisar por questões. Ou às vezes você até se contentou em só revisar relendo, né? Mas vamos dizer que você foi adiante e revisou por questões. Aí você vai fazer outras questões. Aí você vai ter um índice de acerto alto. Por quê? Você está verificando o que você lembra na sua memória de curto prazo. Agora vamos falar um cenário diferente aqui. Vamos dizer que você tenha lido a sua lei, né, lá no início, ter feito suas questões, teve um índice de acerto alto. Passa uma semana, alguns dias, 10 dias, aí você vai voltar a ter contato com aquela matéria. Vai direto para as questões sem ler nada, sem ler grifo, sem ler apontamento, sem reler a lei lá, e vai direto para as questões. Aí você está fazendo uma revisão de fato. Quando a questão se deparar com você, você vai ter que olhar para a questão e ter o esforço cognitivo, né? Faz um tempo que você viu aquela informação, então você vai ter que puxar na memória. O processo de puxar na memória é o que faz ela ir lá para a memória de longo prazo. Então você vai puxar e tentar lembrar e dizer, poxa, eu tenho uma sensação, eu li isso, né, tal, faz 10 dias que eu li, eu acho que é isso aqui. Aí você vai, clica e acerta, por exemplo. Pô, veio a recompensa, diz, caramba, acertei, bacana, e você relê novamente aquele parágrafozinho, aquele negócio, aquilo consolidou melhor na sua cabeça, sabe? Formou uma sinapse mais forte. E quer ver quando a sinapse ela fica forte mesmo? É quando você erra. Ah, não, eu acho que é aquilo. Aí você, puf, errou. Caramba, eu errei. Deixa eu ver por quê. E é o quê? Que resposta é? Aí você vai ler. Ah, rapaz, eu estava confundindo, é isso mesmo. Cara, esse processo, ele forma muito mais forte do que às vezes, ah, não, eu acho que é isso, acertei. Aí tem um esforço, né, bacana, ótimo, parabéns, mas talvez você esqueça daqui a um tempo, se você pegar aquela mesma questão daqui a 2 meses, às vezes você errou. E você acha que isso não acontece? É só você ver ali o índice de, se você tiver uma plataforma de questões, muitas vezes você vê o seu histórico de acertos naquela questão, aí vai estar assim, acertou uma vez, aí passa um tempo, errou, aí passa um tempo, acertou de novo, aí passa outro tempo, errou, entendeu? Assim, fica volátil ali na sua memória. Então, quando você erra, eu não estou dizendo assim, força a sua cabeça para errar, né? Não é lógico isso. Mas eu só estou te explicando como as coisas acontecem. Né? Quando você erra, a coisa se constrói de uma forma muito mais sólida, porque você tipo, fica meio que indignado com aquela situação, vai atrás daquela resposta, né? Vê, eu errei por quê, né? Então, entende? Porque você teve um esforço, teve uma mistura até emoção ali no meio, né, do processo de formação da memória. E ali ela fica mais consolidada, fica mais firme. Então, esse é um processo de revisão, tá? Se você, vamos falar, não estou revisando por questões, tem forma muito eficiente de revisar que são por flashcards, que é essa busca, né, de memória por excelência. Quem conheceu como um flashcard funciona, você vai ter um aplicativozinho. Flashcard em si é um cartão de pergunta e resposta, né, basicamente. É pergunta e resposta. O método antigo, tradicional, analógico, digamos assim. Tinha um card e tinha uma pergunta na frente e uma resposta atrás. Você pegava o cartão, ele lhe fazia a pergunta, você tinha que parar, responder aquilo mentalmente e olhar, errei, acertei, errei está na caixinha dos erros, acertei vai para a caixinha dos acertos. E aí você vai revisar mais rápido as que você errou. E aí aquilo que você errou, você começa a ter um índice de acertos muito maior. E aí veio a tecnologia e transformou isso num aplicativo. Então quem conhecia aí o Anki, tem outros, mas o Anki é mais famoso, então ele faz isso para você. Você começa a ter perguntas, né? Você vai respondendo mentalmente, o que você acerta ele joga para um tempo maior para você ver de novo aquele assunto, e o que você erra você vai ver com um tempo mais breve, né, com brevidade maior. Então, um exemplo, eu errei hoje, amanhã eu já vou ver aquele card de novo. Se eu acertei hoje, eu só vou ver ou estudar aquele card daqui a 5 dias. Se daqui a 5 dias eu acerto de novo, ele só vai mostrar daqui a um mês. Se eu erro, ele vai mostrar daqui a mais 2, 3 dias, entendeu? Então, isso é a memória espaçada, basicamente é isso. O flashcard, ele trabalha muito bem essa questão da revisão espaçada, porque ele separa o joio do trigo, né? Muitas vezes, lista de questões, você não consegue fazer isso, porque elas são estáticas. Só se você selecionar lá, né, suas favoritas, enfim, só se você exercer uma gestão no seu banco de questões. Mas, às vezes, muita gente não faz isso, né?
Então era só para explicar o conceito, tem muita coisa, como eu disse a vocês, tá? Isso aqui é um universo de muitas conversas. A gente tem aulas e acho que são 3 ou 4 aulas gravadas lá na nossa área do aluno de mentoria, só batendo papo sobre isso. Eu falo melhor de Anki, eu falo melhor de plataforma de questões, de tech, enfim. Mas não vai dar tempo da gente esgotar esse assunto aqui. Mas entenderam então? Deixa eu fechar, né? Às vezes eu acho que eu divaguei até muito. Fechar aqui. Revisão, você vai ter um processo de verificar se você lembra, um esforço cognitivo para você puxar, resgatar na memória e consolidar aquela informação, transformar aquilo em uma memória de longo prazo, tá? E aí, erros comuns, eu acho que já acabei de falar, né? Os erros da revisão, de você ler primeiro para depois tentar fazer uma questão, por exemplo, aí você bota na sua memória de curto prazo e acha, né? Tem aquela sensação equivocada que você está bem. E aí sabe onde você vai perceber que você não está, ou qual é o problema disso? Vai chegando, vai fazendo isso de revisão, tendo que reler tudo que você já estudou para você poder resolver uma questão, e chega lá na véspera da prova. Você vai ter que reler o edital inteiro para que as coisas voltem a ficar na memória de curto prazo. E aí é impossível você reler tudo que você estudou lá na última semana, nos últimos dias. Aí você acaba se desesperando e fica naquela loucura de estar com um monte de papel, um monte de anotação, um monte de coisa, tentando ler tudo, passar o olho em tudo. E novamente você vai vendo um volume enorme de informações e à medida que você vai vendo mais informações, você vai esquecendo das outras. Então é um verdadeiro inferno essa reta final sua quando você fica dependente da memória de curto prazo, né? Então é isso aí que eu tinha para trazer dessa teoria. E aí vamos lá para o caso prático, tá? A gente conversou sobre teoria, beleza. Agora vamos falar sobre o caso prático, como é que a gente, por exemplo, na prática lidaria, né, com o que a gente viu aqui em cima. A gente selecionou o perfil de análise, né, das 30 páginas da lei, viu dos assuntos prioritários, então beleza, vamos lá. Vamos hoje matar aqui artigo 1 ao artigo 3º, como é que a gente lida com isso, né? Vamos ver. Pessoal, então a gente está aqui, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e aí a gente selecionou para estudar no primeiro momento do artigo 1º ao artigo 3º. E aí você vê, ó, tem artigo 1º, né, aí começa. Sempre eu começo a ver pelo menos um panorama geral da lei, né, para entender, né, a lei dividida, por exemplo, se a gente vai falando de legislação, né, a parte geral, disposições preliminares, enfim, tento entender melhor o contexto. Mas vamos aqui direto para do artigo 1 ao artigo 3º, né? Então, vamos lá. E é instituída a Lei Brasileira de Inclusão. Você vai lendo. Não vou ler tudo aqui para a gente não perder tanto tempo. Parágrafo único. Esta lei tem como base a Convenção. Aí você continua lendo. Artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem o quê? Aí ele vai falar o que é considera-se pessoa com deficiência. Parágrafo 1º. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial realizada, e aí vai trazer algumas coisas. Aí traz os incisos, impedimentos, fatores, limitações, restrição de participação. Parágrafo 2º. O Poder Executivo criará instrumentos. O exame médico pericial, e aí você vai lendo. O Instituto, o cordão de fita, e aí o que vai acontecendo? Vamos falar logo, às vezes, o primeiro erro. Você começa a ler e começa a grifar. Grifar. E aí o que você precisa ter em mente? Se você for um concurseiro já muito experiente e muito maduro na resolução de questões e na banca e tal, você até pode já fazendo seus grifos. Muitas vezes os seus grifos são frutos de memórias que você já tem de questões que você resolveu. E aí você pode até ir grifando. Mas se não for o caso, só grifa depois que você vai estar resolvendo questões. A gente vai falar melhor como é que você lida com isso. E aí, artigo 3º, né, parágrafo 3º, vai lendo. Exame médico pericial, artigo 2º A, instituído cordão de fita, parágrafo 1º, uso do símbolo, parágrafo 2º, e aí vai, artigo 3º. Percebe que se você for só lendo, provavelmente você nem lembra mais o que o artigo 1º estava dizendo suficientemente bem para que se uma questão cair, te perguntar uma particularidadezinha daquele artigo 1º, você ia, sabe, lembrar na tora, ali na hora? Provavelmente não. Vamos seguir na leitura. Artigo 3º, para fins de aplicação dessa lei, e aí ele vai trazer vários conceitos. Acessibilidade, adesão universal, tecnologia assistiva, barreiras, e aí traz exemplo de barreiras, a urbanística, arquitetônica, transportes, atitudinais, comunicações, adaptações razoáveis, elementos de urbanização,
mobiliário urbano, pessoa com mobilidade reduzida, residências inclusivas, moradia de vida independente, atendente pessoal, profissional de apoio escolar e acompanhante. Tá vendo que eu só estou lendo rapidamente por tópico, são só 3 artigos e provavelmente você nem lembra o que eu li lá no início. Mas o primeiro contato ele é necessário ser feito. E aí as pessoas muitas vezes fazem assim, caramba, eu nem lembro, acabei de ler, por exemplo. Vamos dizer que você demorou aí uns 10 minutinhos, talvez, para ler esses 3 artigos completos, né? E aí você para e diz, caramba, não lembro do artigo 2º, daquele negócio, se me perguntasse eu não ia lembrar. E acha que você, poxa, eu sou burro, concurso não é para mim, não vai dar certo isso, eu não tenho competência. É porque você não está dominando o processo de aprendizagem, pelo menos não tem essa compreensão de como funciona o seu processo de aprendizagem. Tá? Então é normal, nós não somos computadores nem máquinas, e se você também não tem a memória fotográfica, né? Não sendo o caso, é normal que você vai esquecer. E aí o que é que acontece? A galera fala, como eu falei lá na teoria, passa 1 hora lendo o PDF da lei seca. Ou um PDF esquematizado que seja, não, é porque a lei seca ela é muito chata, ela é muito... E aí pega alguma coisa esquematizada. Cara, o PDF ou alguma coisa esquematizada vai esquematizar, mas ele não tem o que fazer não. Ele vai ter que pegar o que é residência inclusiva e vai ter que botar o conceito dela. O que é pessoa com mobilidade reduzida e botar o conceito dela. Mesmo que ele restrinja ou resuma o conceito legal, o que é perigoso, porque na hora da prova você precisa ter a compreensão como um todo, porque muitas vezes ele pode até trocar uma palavra. Então, nesse caso aí, muito provavelmente o seu PDF esquematizado ele não vai estar com isso aí resumido, vai trazer o conceito como tá na lei. Vai ser a mesma coisa, vai ser um pouquinho menor de volume de informação talvez, mas ainda assim um volume considerável que você vai esquecer, né? Então você vai passar 1 hora lendo isso, você vai esquecer. Não tem jeito. E aí ele vai dar uma pausa, né, de 1 hora de leitura e aí vai fazer outra coisa e vai estudar outro assunto. Pronto, já estudei 1 hora de noções nesse caso de direitos humanos, de acessibilidade, né? Estudei 1 hora de acessibilidade, vou para o próximo tópico, vou agora estudar português. Foi basicamente, eu vou dizer para vocês, se ficar só aí, foi 1 hora quase que perdida, porque você vai ter que voltar de novo na leitura para poder tentar reter alguma coisa. E aí, vamos lá, você fez esse primeiro momento, né? Leu esses 3 artigos, foi um pouco de tempo nesse, você abriu sua mente, sua memória, né? Como eu falo, ela está entendendo que está vindo coisa nova, né? E você já tem uma certa estrutura, você já sabe que nesses artigos ele falou sobre o conceito de pessoa com deficiência, ele trouxe termos ali, você leu alguns termos e alguma coisa dessa ficou na sua cabeça, trouxe alguns conceitos de barreira, né? Então alguma coisa foi ficando ali, né? Sua memória está entendendo que está aparecendo coisa nova. Então, nesse momento, e aí você parte para as questões. Teve o primeiro contato, leitura passiva, né? Estudo passivo. Agora vamos lá para as questões. E aí, olha só. E aí você vai e se depara com o seu caderno de questões, né? E aí vem, Luiz, estudante de Direito, resolveu analisar os contornos. E aí ele vai passar 3 quase linhas, basicamente sem falar nada. Durante seus estudos, Luiz se deparou com um conceito legal. Conceito legal que lhe intrigou, qual seja... Quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Tá? Então ele traz esse conceito aqui para você e pergunta, nesse cenário, considerando as disposições da lei, é correto afirmar que está diante do conceito de quê? Pô, você já lembrou, olha só, alguma coisa ficou, vamos dizer assim, você já lembrou mais ou menos que está lá no artigo 3º, tem um monte de conceitos. Então, olha como o estudo passivo já serviu. Eu já até sei que é lá no artigo 3º, que ele traz conceitos. Beleza. Agora, esse conceito é de quê? E aí começa, né? Vai fazendo o seu esforço aqui. Quaisquer componentes de obras de urbanização. Aí você vê, elementos de urbanização, pô, parece que né? Barreiras urbanísticas, isso é uma barreira, né? Pela lógica, não seria uma barreira. Aí vem a adaptação razoável, desenho de inversão mobiliário urbano. Aqui eu iria de elemento de urbanização. Beleza, acertei. Vamos dizer que eu tivesse errado, enfim, qualquer coisa. Então eu vou lá e vejo, né, os comentários.
E aí vê, ó, realmente ela no artigo 3º e elemento de urbanização. Aí você vai reler, mas assim, a sua atenção, ela fica muito maior agora do que no primeiro momento lá, quando você estava lendo a lei, só ler por ler, né? Porque ali não tinha meio que uma hierarquia de prioridades para aquele seu momento. Você estava se deparando com textos corridos. Mas aqui não, aqui sua atenção, seu foco já se concentra em apenas uma coisa. Pô, elemento de urbanização, quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, e aí você vai lendo, saneamento, encanamento e tal. Pô, realmente elemento de urbanização. E aí perceba, e aí vem onde o macete do estudo, né? Perceba lá nos os outros conceitos se ele tem alguma coisa que seja fácil de confundir com elemento de urbanização. Nesse momento não tem, tá? Mas poderia ter. E normalmente tem. Essas questões, quando tem muitos incisos, uma lista de incisos, o que é que a banca faz? A banca... Deixa eu voltar aqui. Tá, o que é que a banca faz? Ela tem o artigo tal e uma série de incisos, com uma série de conceitos. Muitos desses conceitos, desses incisos, eles são meio que lógicos. Então ele vai trazer um termo e a descrição daquilo meio que é lógico. Mas tem outros incisos que as descrições, né, os conceitos não são tão lógicos. Por exemplo, por que azul se chama azul? Porque alguém escolheu que o nome azul vai ser azul. Mesma coisa do verde. Verde é verde, né, o nome verde é a cor verde, porque alguém escolheu que aquela cor lá se chamaria verde. Então muitas vezes acontece com os conceitos. Ah, isso é assim porque o legislador definiu que seria assim. Mas você, logicamente, não iria, num primeiro momento, compreender aquilo. Então, a banca, ela já vai trazer justamente esse tipo de inciso onde não é tão lógico você acertar, né? O que é lógico, ela muitas vezes bota, assim, algumas vezes bota, mas não são os incisos queridinhos da banca. Normalmente ela faz para tentar lhe derrubar. Então isso já é pela maturidade, experiência, a gente já começa a olhar, a procurar, sabe, onde tem essa similaridade, já para fazer um destaque, para fazer, aí vale a pena fazer o grifo, né, onde você compara uma coisa com a outra, você começa a abrir sua mente para ficar meio que blindado de armadilhas, beleza? Então assim, se você começa a fazer isso, você começa também a adquirir essa maturidade. Deixa eu voltar. E aí você vai e faz suas leituras, né? Volta lá para o texto. Se fosse uma coisa que você tivesse errado, por exemplo, aí valeria a pena você grifar, tá? Você já teria começaria a ter os seus grifos. Eu chamo dos grifos inteligentes, né? Porque eles são baseados em alguma coisa, não é da sua cabeça, é baseado em erro e baseado em informação que a própria banca está nos trazendo, tá? Então, beleza, aí você continua. Vou dar só mais uns 2 exemplos aqui. Vamos lá. O Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê que é considerada barreira, qualquer entrave, obstáculo, ele vai trazer o conceito de barreira. Componente que limita, impeça, etc. e tal. A compreensão, circulação, segurança, entre outros. De acordo com a narrativa e considerando as disposições da lei, assinale as afirmativas a seguir. Barreira arquitetônica são as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados, aberto ao público ou de uso coletivo. Bom, se você... Aí você começa a se deparar lá na prova, você olha assim, barreira arquitetônica que existe em via espaço público, para mim, né, tem tudo a ver, né? Coisa arquitetônica com coisa de espaço público e tal. Então vamos lá, aí você segue. Barreira nos transportes são as existentes nos sistemas e meios de transporte. Tá meio lógico, né? Vamos considerar que eu não estou lembrando muito bem. A gente acabou de lendo lá, né, naquela carreira, a gente estava lendo lá do artigo 1 artigo 3º, e teve um momento da leitura que eu li, né? Barreiras, arquitetônica, transporte, não sei o quê. Você acabou de ler, mas provavelmente você não estava nesse momento aí da questão, talvez a memória não esteja tão afiada, você acaba não lembrando de 100% de todos os conceitos. Mas parece ser lógico, né? Barreira nos transportes são as existentes nos meios de transportes, então eu colocaria correto. E barreira urbanística são as existentes nos edifícios públicos e privados. Beleza, essa informação eu já sei. Eu sei que essa inciso 1 está errado, mas... O que é que eu quero trazer aqui para vocês? Barreira arquitetônica e barreira urbanística são coisas que para uma pessoa comum, média, digamos assim, que não tenha conhecimentos mais de... Tipo, se eu estivesse falando com um arquiteto aqui, provavelmente ele saberia essas distinções. Ou um engenheiro, ele conseguiria, talvez, encontrar a sutileza da distinção, né? Sem nem ter visto a lei, por exemplo. Mas você que leu e não lembra, às vezes não tem familiaridade, né, com esses assuntos, nos seus conhecimentos de mundo, digamos assim, talvez fosse difícil para você
entender barreira arquitetônica e barreira urbanística, qual é a diferença, né? São existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público. Bom, isso poderia ser uma barreira urbana, né? Urbanística. Eu estou falando de coisas que poderiam muito bem estar num conceito de barreira urbanística. Mesma coisa o contrário. Se eu estou falando que são as barreiras que estão existentes nos edifícios e prédios públicos, poderia muito bem ser as barreiras arquitetônicas. Aí eu fico, bom, então é uma coisa ou é outra, né? E aí é onde a banca, por isso que ela trouxe aqui, justamente porque é fácil você ter essa confusão desses conceitos e ela derruba muita gente com isso. E aí, olha só, barreira arquitetônica, nesse caso, vai ser as existentes nos edifícios e prédios públicos, tá? Então a 1 vai estar errada, só a 2 basicamente vai estar correta. Então procuro só a 2, ok. Mas aí, beleza, acertei, mas vamos dizer que eu tivesse errado, né? E mesmo se eu acertei, eu ainda abro os comentários para reforçar aquele meu conhecimento, né? Garantir que eu estou sabendo exatamente o porquê eu acertei, porque muitas vezes a gente acerta também na sorte, tá? Então, garantir que você acertou ali aquela questão. Que você entende muito bem o que você acertou. Aí vamos lá, eu vejo que eu errei, né? Vamos dizer, aí vou reler os meus conceitos. Pô, por quê, né? Barreira arquitetônica. E aí o pulo do gato, começa a fazer associação na sua cabeça que faz sentido para você. Então, pô, barreira arquitetônica. Se é existente nos edifícios públicos e privados, o que é que eu faria, né, aqui? Pô, então eu tenho que vincular essa barreira arquitetônica, né, de arquitetura, a edifício, né? Edifício, arquitetura, você, num homem médio, padrão médio, você consegue fazer uma ligação e tem tudo a ver, né? E aí, olha só como começa a construir e a consolidar. Não foi lá na leitura de 20 incisos que eu estou tendo que fazer esse esforço cognitivo nos 20. Porque, na verdade, ali não teria muita prioridade, assim, eu não ia conseguir ter muita eficiência. Mas agora eu só estou lidando com uma informação. Então eu estou consolidando uma informação na minha cabeça. Então, pô, barreira arquitetônica eu vou me lembrar que é ligada a edifício. Isso aqui, provavelmente eu não vou errar mais. E aí, barreira urbanística, eu vou lembrar que vias e espaços públicos, nas vias públicas, né, nas ruas, espaços públicos ou privados abertos ao público. Então e de uso coletivo, então começa a ligar isso ao urbano, né? À cidade. Então olha só, você começa a fazer ligação na sua própria memória, né? Para encontrar sua coerência, digamos assim. E é essa forma que você vai montando e solidificando sua memória, tá? Então isso aqui, aí você voltaria lá no seu material e aí seria uma coisa que valesse a pena grifar, por exemplo, tá? Vamos voltar aqui, vamos para a última questão, para a gente não perder tanto tempo aqui, né? O objetivo da aula aí não é fazer uma aula de Estatuto de Pessoa com Deficiência, mas mostrar um exemplo de estudo na prática. E aí a gente vem nos termos da lei, considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, natureza, ele vai explicar, nesse cenário, considerando as disposições da lei, é correto afirmar que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará. Aí olha só, um monte de texto aqui, poxa, eu não lembro, e considerará, talvez eu não tenha nem lembrado que eu li isso, né? Mas, mais uma vez, tenta puxar da memória, ver o que faz sentido, o que não faz, né? Vai ajudar muito você a consolidar a sua memória, porque o que faz sentido você não precisa perder tempo muito com aquilo. Se aparecer de novo na questão, você vai lembrar, tipo, a sua memória vai dizer assim, não, isso faz sentido, né? É essa a resposta mesmo. Então vou lá. A limitação no desempenho das atividades, a restrição de participação e os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, mas não os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Olha como está estranho. Não estou conseguindo aqui, cadê? Um probleminha no meu mouse, foi. Mas não os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Então, está trazendo aqui que é correto afirmar que a avaliação da deficiência, quando necessária, ela considerará a limitação, né, de algumas coisas, mas não os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Isso aqui está muito estranho, provavelmente está errado. Aí eu vou para B. Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos, a limitação do desempenho, mas não a restrição de participação. Para mim, continua estranho isso aqui. Pode até ser que seja. Muitas vezes a banca traz exatamente esse tipo de pegadinha para
para a gente cair, né? Para a gente escorregar. Mas vamos ver, bola para frente. Os impedimentos, de novo, nas funções, os fatores, mas não a limitação no desempenho de atividades, para mim continua sendo estranho. Então vou eliminando nessa alternativa. A eliminação do desempenho, a restrição, mas não os impedimentos nas funções, de novo aqui, também estou achando estranho. E aí só sobrou a letra E, né? Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Para mim está fazendo sentido tudo. Muitas vezes, o que é que acontece? A banca ela coloca termos que não existem lá na lei, tá? Aqui ela colocou sempre o mais não, mais não, mais não, então logicamente ficou parecendo que está errada. E aqui tem todos os termos que parecem estar corretos. Às vezes a banca inventa alguma coisa e joga lá. Parece estar correto, mas não está, né? Então talvez fosse um desse mais não, porque provavelmente não estaria lá na lei. Mesmo que não fizesse sentido, mas muitas vezes não está na lei, então talvez até a resposta certa seria uma dessas aqui, né? Mas vamos lá ver. Olha, beleza, acertei. E aí você volta para a leitura da sua lei, né? E aí volta para aquele parágrafo primeiro e lê com mais atenção aí. Avaliação da deficiência quando necessária, então nem sempre é necessária. Aí você começa a compreender melhor, né, aquele parágrafo, que talvez uma questão lá na frente esteja brincando com esse quando necessário. A avaliação da deficiência quando necessária será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará, vamos ler, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Beleza, então ela vai considerar os meus impedimentos das minhas funções e das estruturas do corpo. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, então não vai ser, por exemplo, só fatores pessoais ou só fatores psicológicos, também tem o socioambiental aí, né? A limitação no desempenho de atividade e a restrição de participação. Então, você relê isso com mais calma, relê esse parágrafo primeiro vinculado a uma questão, né? Uma questão solicitou que você buscasse isso na sua memória, e eu acertei lá, mas poderia ter errado. Então, quando você volta, você começa a consolidar melhor essas informações, tá? Então, é essa forma que você tem essa forma que você precisa estudar por questões. Não é só, elimina, acerta a bola para frente e vai para a próxima questão, sabe? Deixa eu ver se eu tinha mais coisa para falar aqui. Eu acho que não. Não. Vamos finalizar então. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Essa forma de estudar, né? Por exemplo, essa forma por questões, né? Você está sendo respaldado pela questão, a questão está te orientando quais são as prioridades, está fazendo você exercitar, memorizar mais. Se você for revisar, e aí qual é o passo que você faz? Em vez de você ler inicialmente aquela lei, você parte direto para as questões, então você vai ter que resgatar melhor, vai ter que exercitar mais, né, forçar mais sua memória a pesquisar informações, e aí você vai ver que quanto mais você faz isso, né, e aí de repente num momento lá para frente, e aí você relê seus grifos que você fez, mas grifos inteligentes, baseados nas questões, a sua mente vai acender a luzinha, sabe, da memória muito mais rápido, e você começa a perceber o seu desempenho muito melhor, tá? Isso para tudo. O processo de aprendizagem, ele tem essa base. Vai ter algumas distinções, a gente está falando de cálculo, a gente trata de uma forma, lei seca especificamente de outra, mas em questões teóricas um pouquinho, né, pequenas diferenças, mas a base ela é a mesma. Então você sempre vai ver um PDF teórico lá, você vai enfrentar aí, por exemplo, administração geral, né? Tem lá o nome administração pública, mas é basicamente administração geral. Então tem muitos conceitos, né? Doutrinadores trazem conceitos, enfim, não é uma coisa legal especificamente, mas o processo vai ser o mesmo. Você vai ler uma série de informações, no primeiro momento você não vai decorar tudo, entenda que isso é normal, isso é natural, né? Mesmo que poucos minutos depois, não significa que você é burro, significa que você é normal, mas quando você passar daquilo, que você vai para uma questão, você começa a resolver a questão,
volta para o seu material, com essa calma, né, entendendo exatamente o que a questão está querendo trazer, entendendo o que ela está perguntando ali e o que ela poderia perguntar, né, com aquela mesma questão, e você começa a ver tipo, aos arredores, sabe, do seu estudo. O foco da questão estava ali, mas pô, tem um inciso atrás e um inciso na frente, então começa a ver um pouco o contexto onde aquela questão está inserida, né? A maturidade da questão. Quanto mais você resolve questões, mais você começa a pegar essa maturidade. Então, isso é o que vai fazer você ganhar aí, ter um nível de estudo absurdo. Isso que eu estou falando para vocês pode ser até um pouco clichê e tal, mas a maioria não faz assim. A maioria não estuda assim. A maioria não revisa assim. Entendeu? Então, funciona de fato. Mais uma vez, não é uma opinião pessoal o que eu estou trazendo para vocês, é fundamentado no que a ciência já pesquisou sobre estudo, sobre processo de aprendizagem. Tem um livro muito bom, e aí vocês podem ver também, tem muito podcast, muita coisa que já falou sobre o autor. É um livro chamado Você Não Sabe Estudar, tá? Eu já li esse livro, ele é excelente e ele abre muita cabeça para você nesse processo de aprendizagem. Então vale a pena aí, fica uma sugestão de leitura para vocês, tá? Eu sei que agora não tem muito tempo, né? A gente está no pós-edital já do MPU, então não temos também tanto tempo assim para estar lendo outras coisas, mas confia que eu estou trazendo está respaldado aí no que a gente tem de mais atual em processo de aprendizagem, beleza? Então era isso que eu queria trazer para vocês, reforçando, pessoal, like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal, continua lá no nosso grupo, a gente vai trazer materiais, ao final eu vou compilar tudo que a gente vem trazendo, né, dados que a gente vem jogando aqui nos vídeos, eu vou compilar e vou levar para vocês lá no grupo também. E mais uma vez, acho que amanhã a gente já tem aula de português, mas eu aviso lá para vocês no grupo, como sempre. E era isso. Agradeço demais quem chegou até aqui, saiba que você já está tendo um diferencial muito grande em buscar essas informações, em querer estar à frente, né? Perder seu tempo, para consumir esse conteúdo, vai ser um diferencial com certeza na sua trajetória, beleza? Então era isso, um forte abraço e até breve. Até a próxima aula.